Vamos orar? Abba, nós queremos te agradecer. Senhor de nossas vidas, nós queremos te agradecer. Espírito da verdade que está sobre nós, nós queremos te agradecer. Obrigada, Espírito Santo querido, pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu favor. Obrigada, obrigada por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigada por mais esse momento que nós podemos estar diante da tua palavra para modelar, para conhecer as experiências de cada uma das mulheres da Bíblia. E hoje estamos aqui para conhecer mais de perto, refletir mais de perto sobre a Rainha de Sabá. Nos revela o coração dessa mulher, qual eram os teus desejos, qual era realmente a sua intenção. Abba, nós estamos aqui. Que toda dor vá embora agora em nome de Jesus, que toda pressão na minha cabeça, toda dor de cabeça vá embora agora. Em nome de Jesus eu profetizo cura, libertação, eu profetizo o enche do Espírito, eu profetizo que eu sou curada. Eu declaro que eu sou curada. Além de uma profecia, é uma verdade na minha vida. Eu sou curada, eu sou sarada porque o Senhor, o meu Salvador, me curou, me sarou. Abba, nós estamos aqui nessa manhã para te pedir perdão, perdão pelas nossas falhas, perdão pela nossa omissão, perdão. Nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, precisamos de Ti, eu preciso de Ti. Eu reconheço as minhas debilidades, eu reconheço que nós não passamos de pó, eu não passo de pó. E eu sou dependente do Teu favor, eu sou dependente da Tua misericórdia, eu sou dependente da Tua graça. Eu sou dependente da Tua ajuda, do Teu auxílio. Eu sou dependente, eu preciso me refugiar em Ti, eu preciso estar sendo encontrada em Ti, eu preciso, Jesus. Eu preciso ouvir o som da Tua voz, eu preciso sentir o Teu toque, eu preciso. Eu tenho necessidade, Senhor, de estar sempre ouvindo a Tua voz, sendo direcionada por Ti. Meu coração queima de paixão por Ti. Nesse tempo que há um grande derramamento também do Espírito, Tua palavra nos diz, Pai, que os dias quando estivesse acontecendo muitas coisas, também haveria um derramamento, e eu creio que isso está acontecendo em Esburgo, assim como está acontecendo, pode acontecer em diversos lugares do país, diante daqueles que se colocarem na Tua presença. E eu estou aqui, Jesus. Não me deixa fora de nada do que o Senhor está fazendo. Me leva a lugares, a ambientes, como os ambientes falam, como os ambientes revelam. Eu quero estar onde a Tua presença está. Espírito Santo, querido, nós honramos a Tua presença. Espírito da verdade, nós honramos a Tua presença. Vem revelar a Tua palavra a nós, revela a nossa vida também. Nós te pedimos, Espírito da profecia, nos revela os nossos dias, nos revela por meio da Tua palavra. Nós queremos aprender como a Rainha de Sabá. Nós queremos aprender nessa manhã. Nós queremos aprender. Assim como nós temos aprendido com cada uma das mulheres a qual nós temos estudado, a qual nós temos meditado, nós queremos aprender com a Rainha de Sabá. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor nos põe à mesa. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos aqueles que nos são tão preciosos. Nós queremos Te agradecer. Muito obrigada. Fica conosco, Espírito Santo. Derrama sobre nós sabedoria, discernimento. Nós precisamos de sabedoria. Nós queremos a sabedoria. Revela-nos sobre a personalidade, sabe, a motivação, Abba. Revela-nos de cada uma dessas mulheres que nós temos estudado e meditado.
para que a gente possa modelá-las, para que a gente possa aprender com seus exemplos, que a gente possa, até com aquelas que não tiveram bom comportamento, não te adoraram, que a gente possa aprender, para que a gente possa aprender de como não fazer, quais são os sinais, quais são as evidências que nos levam muitas vezes algumas situações que nós vivemos. Então eu te peço que a gente venha aprender até com aquelas que não nos deram um bom exemplo, que a gente venha aprender o que não devemos ser e de como não devemos fazer. É o que nós te pedimos. E aquelas que foram mulheres que deixaram marcas, que nos ensinam com as suas próprias vidas, nós queremos modelá-las, para que a gente possa ser mulheres, pessoas que vivem no tempo do fim, com sabedoria, com discernimento e conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz para você que está aí, para você que chegou. E hoje a gente vai estudar sobre essa rainha, que faz um contraste muito grande quando a gente pensa assim, na esposa de Jeroboão, que era rainha também. Eu fiquei pensando nisso. A gente falou na quarta-feira, né? Que a esposa de Jeroboão, sendo rainha, porque ela estava disfarçada, até o que saía da vida dela tinha que ser um disfarce, não podia ser verdadeiro, tinha que ser mínimo. E ela entregou só 10 pães, um bolo e um pouco de mel. Olha o contraste, né? Olha a diferença aí do que a rainha de Sabá levou. É tremendo, né? E a rainha de Sabá já levou muitas coisas. Ela tinha um coração assim totalmente liberal. Vou até colocar aqui, porque me veio isso aqui agora. A rainha de Sabá, ela tinha um espírito de liberalidade. Pega aí a sua Bíblia. A nossa base devocional sobre a rainha de Sabá está lá em Mateus capítulo 12. Aí você pode estar pensando, mas a rainha de Sabá em Mateus não é Reis, não é Crônicas, porque ela foi também uma rainha? É também, mas a gente vai falar aqui nesse momento porque o próprio Jesus falou a respeito da rainha de Sabá. O próprio Jesus, e a gente vai refletir com relação a isso. E logo depois, a história da rainha de Sabá que nós vamos ler, que está na Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Nós vamos meditar um pouquinho a mais nessa história aí da rainha de Sabá. Abre aí 1 Reis, tá bom? É 1 Reis que a gente vai meditar. Mas o que Jesus falou em Mateus 12, no versículo 42, que Jesus ele citou ali quando ele estava sendo interrogado pelos fariseus, diz assim, e é a nossa base, tá? Do devocional. A rainha de Sabá se levantará. Jesus ele falava como a rainha do sul. Aí ele diz, a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente quem é maior do que Salomão. Se você depois parar para meditar ali em Mateus capítulo 12, leia do versículo 38 até o 42, você vai ver que era um momento ali que as pessoas, os fariseus da época, eles estavam ali questionando Jesus. Eles queriam que Jesus mostrasse o poder deles, o poder dele. Ele queria que Jesus, para provar, que Jesus provasse que ele tinha poder mesmo. E aí Jesus começou a falar, vocês não vão ter sinal, o sinal de vocês é o sinal de Jonas. O sinal de vocês é o sinal da rainha de Sabá, né? A rainha de Sabá, ela vai se levantar no dia do juízo contra essa geração. Por quê? Por que a gente para pensar que Jesus parou para dizer isso? Porque aí ele vem aqui, ó, porque ela veio de terra distante. Ela não colocava limitações, como muitas vezes a gente coloca. Ah, mas eu vou lá em tal lugar. Ah, mas eu vou, é muito longe. Ah, vai muito dinheiro. Que coisa linda. Para estar no ambiente. E também fala demais ao meu coração diante daquilo que eu estou vivendo hoje. É demais. E para mim dá um testemunho, viu? Nós vamos falar sobre isso hoje, da experiência que eu vivi e estou vivendo. E aí,
você vê aqui que Jesus ele fala porque ela veio de uma terra distante. Ela veio lá dos confins da terra só para ouvir a sabedoria de Salomão. A gente estudou aqui mês passado, mês todinho de janeiro, sobre sabedoria, e Salomão falando da sabedoria, e a sabedoria, a gente vê que o Senhor ele estava falando, era o Senhor falando para nós. A sabedoria ela é uma pessoa. A fonte da sabedoria é Jesus, e com ele a gente vem recebendo tudo aquilo que a gente espera. E quando a gente pede sabedoria, a gente sempre vai receber prosperidade. A gente sempre vai receber prosperidade, mas você percebe que aqui quando Jesus falou com ela, quando Jesus falou com aqueles fariseus, ele falou a atitude, o posicionamento da rainha de Sabá vai condenar. Porque a gente está ouvindo falar de um avivamento, a gente está ouvindo falar de um lugar e a gente não faz nada para ou a gente não faz nada para manifestar essa mesma realidade. Você percebe que Jesus estava falando ali de sinais? É muito sério o que nós estamos vivendo, e falar de mulheres no tempo do fim, falar de pessoas no tempo do fim, vai falar de sinais. Amadas, amados, fala de sinais. Fala de sinais, fala do que nós estamos contemplando. O que nós estamos vendo com os nossos olhos. Contemplação fala de ver. Então, você vai observar que o próprio Jesus falou dela. Antes da gente entrar em 1 Reis, capítulo 10, abre a tua Bíblia aí, a gente vai falar sobre a rainha de Sabá hoje. E o texto que fala sobre ela está lá em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Mas antes disso, a gente vai ler aqui o que o autor fala, tá bom? Quero ler com você, para que a gente possa construir aqui e fechar com aquilo que a palavra de Deus vai nos dando, tá? Se você tem esse livro, pega ele aí pra gente ler juntos, tá bom? A gente tá acompanhando os nossos estudos devocionais com esse livro. E o autor diz assim, o autor do livro: em nenhum lugar da Bíblia é dito que a rainha de Sabá era uma mulher pagã convertida. Na verdade, somos informados o suficiente para supor que ela não era uma convertida. Se ela se tivesse convertido, seríamos informados de que, ao entrar em Jerusalém, ela foi ao templo para oferecer sacrifícios ao Deus de Israel. Nos dois pontos em que fomos informados sobre ela, 1 Reis 10 ou 2 Crônicas 9, nada é dito sobre esse fato. Somos informados de suas conversas com Salomão e de suas visitas aos palácios, da contemplação da riqueza do rei e nada mais. É verdade que no final de sua visita ela disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel. Mas essas não são palavras estranhas, mesmo na boca de uma pessoa pagã, pelo próprio fato de que ela poderia reconhecer o Deus de Salomão como um entre muitos. Ela diz: Senhor teu Deus, o que distingue o Deus de Salomão do próprio Deus dela. Aqui eu não compactuo com o autor, não. Aqui eu não compactuo, porque por mais que, é aquilo que eu falo, gente, eu costumo falar sempre, eu converso com os meus livros. Todos os meus livros eu escrevo neles. E quando eu vejo alguma coisa falar, não, eu não concordo, eu acho isso, aí eu escrevo aqui do lado. Com esse aqui eu também não concordo, porque ele começa falando aqui pra gente a respeito de conversão, se ela era convertida, se ela não era. Sabe que tem muitas pessoas, aqui eu vou abrir um parênteses dos meus achômetros. Você sabe que tem muitas pessoas que quando elas vão fazer intercessão, quando elas vão orar por alguém, elas ficam tão preocupadas se as pessoas são ou não convertidas. E o Senhor em nenhum momento, Jesus em nenhum momento, quando ele foi abençoar, curar, libertar, ressurgir pessoas, ele perguntava, viu, você é judeu ou você é grego? Você é grego ou você é romano? Quem és tu? Revela aí a tua naturalidade. Revela aí qual que é a tua crença. Jesus nunca fez isso.
E aqui o autor, para mim, ele está colocando muita importância nisso, né? E aí ele fala aqui, olha, que quando ela disse o Senhor, o teu Deus, ela estava separando entre o Senhor dela e o Senhor de Salomão. Aqui ela também estava reconhecendo a grandeza, a soberania de Salomão. Para mim, aqui ela também estava. Olha só, ele fala aqui assim, olha. O mesmo Jesus, quando afirma que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, nada mais faz do que dar exemplo como de Nínive, que deveria fazer o mesmo, ou de Sodoma e Gomorra, para darem testemunho contra a geração atual. Isto é, eles eram superiores a ela. A rainha de Sabá era uma mulher que se interessava pelas coisas. Isso aqui eu concordo. A rainha de Sabá era uma mulher que se interessava pelas coisas. Seus interesses eram muito e variados. Joias, vestidos luxuosos e também o cultivo da mente. O interesse dela, ela tinha interesse em cultivar a mente, mas tinha interesse também em coisas que eram luxuosas, né? Aí o autor ainda diz assim, bom dia, graça e paz, Coutinho, bom dia. Olha só, ele diz assim, ela ouvira falar que um rei de profunda sabedoria e grande riqueza havia ascendido ao trono de Israel e queria conhecê-lo. Ela mesma se dedicou à ciência e às artes, a ponto de poder ter uma conversa profunda com o rei, e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão retribuiu. Vamos pensar no que custou a viagem dela e da sua comitiva? Vindas de terras distantes. Considere as ofertas de pedras preciosas. Aí, eu vou colocar aqui, porque a gente vai falar sobre isso. O que custou a viagem dela e da sua comitiva, porque ela não foi sozinha, né? E aí também ela entregou ofertas. Considere as ofertas dela. Vamos pensar no quanto custou a viagem dela e considerar as ofertas também que ela fez. A rainha de Sabá pensou que tudo isso valeria a pena para conhecer Salomão. Ela ouviu o rei, gostava de conversar com ele, satisfazia sua curiosidade intelectual e seu senso artístico, porém nada mais. Hoje também vemos muitas mulheres jovens, especialmente entre as classes abastadas, que sentem o desejo de ampliar os seus horizontes intelectuais para alcançar a excelência no mundo das artes, da ciência, das letras. Essa é uma atividade louvável. Não há por que pensar que a pia, a vassoura e as panelas sejam um destino exclusivo da mulher. Escolher ser medíocre na vida é uma escolha triste. Essas moças, com essas nobres ambições, se tivessem vivido na época de Salomão, também teriam partido na viagem a Jerusalém para ficarem extasiadas com os tesouros, os sentidos e para a mentalidade na corte do sábio rei e na beleza externa do templo. Aqui a gente precisa ler, porque eu estou me baseando, né, nas mulheres que esse autor traz, mas eu também não compactuo com essa questão aqui de que o interesse dela era só artístico, o interesse dela era só curiosidade. Eu não compartilho com isso, porque a Bíblia toda, ela revela-nos, e eu já disse isso para você aqui, a Bíblia, quando ela fala de mulher, ela está falando da igreja, qual que deve ser o nosso comportamento, qual que deve ser a nossa reação para com, né, as coisas de Deus, a palavra de Deus, mas também o nosso comportamento como mulheres, né, com a nossa família, com pessoas. Então, céu e terra está totalmente conectado, e a gente, como seres espirituais, a gente sempre vai refletir aqui, na verdade. Então, a gente primeiro olha para o céu,
para com a perspectiva do céu trazer a realidade para a terra. E para a gente terminar essa leitura e partir para 1 Reis, capítulo 10, o autor ainda diz assim: mas infelizmente, na maioria das vezes, ocupadas com todos esses enfeites, elas se esquecem de algo. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus pede que você não aprecie apenas a beleza da sua palavra. Ele pede que entregue seus corações a Ele e se rendam ao seu serviço. Infelizmente, muito poucas dessas jovens, ou poucas dessas jovens, não existe muito pouco, é poucas dessas jovens, cuidadosamente educadas, estão dispostas a obedecer nesse ponto. O que lhe interessa é a cultura por amor à cultura. Elas podem até considerar que Jesus era maior que Salomão, mas elas não consideram como o redentor de seus pecados e culpas. Portanto, elas não estão inclinadas a se apegar a ele ou louvá-lo com gratidão. Elas ficam onde a rainha de Sabá ficou, vão para Jerusalém, ficam animadas e vão embora. Olha, de certo ponto, só para a gente fechar aqui com relação ao autor, essa realidade é verdade. Tem muitas, mulheres que elas não querem saber, elas estão mais preocupadas com beleza, elas estão mais preocupadas com estética, elas estão mais preocupadas com dinheiro do que com as suas próprias vidas, com muito mais do que com a sua própria salvação, com aquilo que é eterno, com aquilo que realmente não é consumido. É verdade, isso é verdade. Tem muitas mulheres hoje que elas estão mais preocupadas com a sua vaidade e com o seu próprio eu, São tão egocêntricas que estão preocupadas mais com o seu próprio eu e com chamar atenção para si, do que elas entenderem e buscar aquilo que ninguém pode roubar, que é a sabedoria e o conhecimento. É verdade, quando ele fala que são poucas mulheres que estão interessadas em conhecer a Deus. Mas isso não é o que veio ao caso agora. Nós não vamos focar naquilo que a rainha de Sabá, que ela fez depois, mas porque ela era uma rainha. Aqui eu discordo, ela tinha um reino, ela tinha que voltar, ela tinha que ir embora. Mas o que ela levou? O que aquela mulher viu? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém que adentra um ambiente onde o Senhor é honrado, o Senhor é reverenciado, o Senhor ele é tratado como primazia, ninguém sai da mesma maneira. Ninguém sai da mesma maneira. Então, na minha concepção, não existe essa questão dela ter saído e voltado para o mesmo lugar. Mas para a gente poder falar e modelar a rainha de Sabá, eu quero que você chegue comigo em 1 Reis. E aí a gente vai falar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava aqui meditando sobre a rainha de Sabá. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 10, diz assim, no versículo 1. E a gente vai discorrendo os versículos já aqui, tá bom? A gente vai do versículo 1 até o 13, para que a gente possa modelar essa mulher hoje. Diz assim, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Nós vamos dar uma pausa até aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A rainha de Sabá, ela era uma rainha do reino sul, Ela era uma rainha do sul. Ela era uma rainha de outra região. Ela era uma mulher que pertencia a um reino. Salomão, ele era o rei de Israel e pertencia a um outro lado. Então, ela era uma rainha que ouviu falar da sabedoria de Salomão. Uma das coisas que provavelmente deve ter percorrido,
pela circunvizinhança ali, seja aquela história que Salomão, quando chegou duas mães perto dele, né, para decidir, foi buscar conselho do rei, porque elas estavam brigando por causa de uma criança. E aí você vai ver que o Salomão ele teve uma sabedoria de Deus naquele momento para decidir com qual mãe ficaria. E aí, pela direção divina, é claro, falou, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira falou, não faça nada com o menino, deixe com ela o menino. Eu prefiro que ele viva do que o menino morra. E naquele momento ele percebeu quem realmente era a mãe. Porque só uma mãe faz, né? Só uma mãe tem coragem de falar, não, deixa o filho com ela para que ele viva e que ele, né, desfrute aí da vida. Então, a história de Salomão, as coisas que ele fazia, eu percorria. A primeira coisa que eu quero dizer para você, tudo que você faz, fala. Por mais que você ache que o que você está fazendo hoje, uma chave aí com relação a Salomão, por mais que você ache que o que você está fazendo hoje não é reconhecido, ninguém está vendo, ninguém fala, deixa eu te falar uma coisa, tudo que a gente faz, o Senhor, ele diz na palavra que é ao Senhor que nós fazemos, tudo, exatamente tudo que nós fazemos é ao Senhor que nós fazemos, e o Senhor fala que tudo que nós fazemos para Ele não é vão, a recompensa, Ele sempre vai nos recompensar, entende? Ele sempre vai dar de volta. A palavra fala, você sabe que quando a gente para pensar com relação da onde que ela era, daquilo que ela, acabou me fugindo que eu ia falar, da onde que ela estava, do que ela representava, a gente vê que essa rainha ela era de um outro lugar, né? E ela ouviu falar. Então tudo aquilo que a gente faz sempre vai ficar na vida, sempre vai chegar em pessoas. Então, você percebe que aquilo que Salomão ele fazia, a maneira que ele tratava, a maneira que ele conduzia, a maneira que ele liderava o povo, foi chegando em outros reinos. Foi chegando em outros reinos. Tanto é que a gente vê aqui que o texto fala que a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão. E por que Salomão ele recebeu tamanha sabedoria? Porque quando você vai ver que ele recebeu o trono, né? Você vê que ele pediu ao Senhor, eu quero sabedoria. Quando Deus falou para ele assim, Salomão, você vai reinar agora. Ele assumiu o trono, isso tudo em sonho. Depois você lê. A gente não vai focar muito em Salomão aqui, mas é que tem total conexão com aquilo que nós buscamos o mês passado, aquilo que nós dedicamos o nosso coração. Você vai ver que Salomão, em sonho, Deus falou para ele, pede-me e eu te darei. Ele falou, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para conduzir o povo, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. E aí o Senhor falou, porque você não me pediu outras coisas, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar riquezas e honra. Não vai haver ninguém na face da terra mais sábio que você. Antes de você e depois de você, não vai haver ninguém mais sábio. E você percebe que quando a gente pede sabedoria para o Senhor, isso não está relacionado só a você. Por isso que a gente falou também, tá? A gente vai até recapitular aqui, que quando a gente pede sabedoria para Deus, a sabedoria ela não fica só para nosso bem próprio. Quando você é uma pessoa que tem sabedoria, você vai acabar distribuindo para outras pessoas. É como se você fosse uma árvore de sabedoria. Vamos pensar assim. Uma pessoa que é uma árvore de sabedoria, e ela vai dar o fruto do conhecimento, ela vai dar o fruto da inteligência, ela vai dar o fruto do discernimento, né? Ela vai dar esses frutos, até mesmo do caráter, da conduta. As pessoas, elas vão se alimentar desse fruto. Então, nenhuma árvore, ela come do seu próprio fruto, certo? Então, uma árvore que ela tá dando fruto, uma figueira, uma mangueira, uma laranjeira, ela absorve, ela mesma se alimenta do seu fruto? Não, são outras pessoas. Então, Salomão, ele pediu sabedoria. E o Senhor disse, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas. Você percebe que todas as vezes que você busca a sabedoria de Deus, nunca é só para você se beneficiar, é para os seus relacionamentos. Então, quando a rainha de Sabá ouviu falar, ela falou, eu quero ir ver, eu quero ir conhecer esse homem. Você percebe que o texto ele fala assim, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor. Ela ouviu falar da sabedoria e que ele honrava a Deus. Então, a fama dele não era só que ele era um homem sábio.
Aqui a gente já pode observar que a fama de Salomão, quando chegava em alguns lugares, não chegava só o nome dele. Ele fala, as pessoas ficavam sabendo que ele honrava o Deus dele. Ele honrava o Senhor dele. E você vai ver isso que a rainha de Sabá, ela contemplou isso. Ó, a Coutinho está compartilhando aqui. Glória a Deus. Colossenses 3, 23. Obrigada, Gatitia. Olha lá, ó. É isso aí. Ele diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Essa é a razão da nossa vida, né? Então, quando a gente pede sabedoria, a gente pede para ser uma mulher no tempo do fim, é muito além de nós mesmos. Você vai perceber aqui, algumas pessoas chamam a rainha de Sabá de curiosa, ela foi por curiosidade. O próprio autor aqui, ele dá a entender isso, né? Que ela estava indo, ela foi até Salomão, porque ela tinha curiosidade para ver se era tudo aquilo mesmo. Eu digo que é além. Eu digo que a rainha de Sabá, ela não tinha só curiosidade para ver. Ela tinha um desejo dentro dela. Ela tinha um desejo dentro dela pelo conhecimento. Ela tinha um desejo dentro dela de conhecer a Deus. Eu acredito. Sabe quando a gente tem aquele desejo, aquele anseio de querer estar, de querer ver com as próprias mãos o que tem acontecido com algumas pessoas que têm o privilégio, que têm o recurso na mão para chegar até Esburg, sei lá. Sabe a universidade lá que está tendo? Lá nos Estados Unidos? Tem muitas pessoas que estão pegando o avião e estão indo para lá. Eu quero estar lá. Mas eu não acredito que seja só por curiosidade. Porque ninguém veste só por curiosidade. Só para ir lá ficar curiando. Eu quero ir lá para ver, mas eu quero também viver isso. Então ninguém sai de um lugar, de um ambiente de qualquer jeito. Deixa eu te falar uma coisa, gente. A gente aprende em todos os ambientes que nós vamos. A gente aprende em todos os relacionamentos que nós estamos. Você vai sempre aprender alguma coisa. Seja com uma experiência boa ou ruim, você sempre vai aprender alguma coisa. Aí você vê que a rainha de Sabá, ele fala aqui, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa. Você percebe que a rainha de Sabá era uma mulher intelectual também. O autor, isso ele fala e é bem isso. A rainha de Sabá, ela era uma mulher que ela era inteligente. A rainha de Sabá, ela era uma mulher que ela buscava conhecimento. A gente entende aqui que quando ela foi para lá para conversar, ela não foi lá para só ter curiosidade. Ela disse, eu quero conversar com esse homem. Eu quero adquirir, eu quero aprender alguma coisa com ele. Só uma pessoa que ela é inteligente, ela quer estar num momento de conversa com alguém que é sábio e inteligente. E você vai ver que a rainha de Sabá, ela não se diminuía. Ela não se colocava num lugar inferior. Deixa eu te falar uma coisa, uma mulher no tempo do fim, ela não se coloca num lugar inferior diante de pessoas que estão num lugar superior a ela. Ela se coloca num lugar de aprendiz. Eu estou aqui para aprender com você. Eu estou aqui porque eu fiquei sabendo da sua sabedoria, eu fiquei sabendo da sua inteligência e eu quero aprender com você. A rainha de Sabá, ela era uma mulher que era intelectual, ela tinha uma inteligência. Eu acredito nisso, porque nenhum tolo ia querer estar com um sábio. Nenhum tolo ia querer ver como que um sábio se comporta. Nenhum tolo ia querer ouvir de sabedoria. Então eu acredito que a rainha de Sabá, ela era uma mulher inteligente. Ela era uma mulher, de certa forma, que tinha uma sabedoria. Talvez ela não era num nível máximo de sabedoria, mas era uma mulher que demonstrava ter interesse, pelo menos, pela sabedoria. Você vai observar que por ela ser rainha, ela foi com uma grande comitiva. E aí você vê que nos primeiros textos que ela foi com muitas riquezas. Né? Ela foi com uma caravana de camelos carregado de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Por quê? Aqui também dá a entender que provavelmente a viagem era longa. Gente, para pensar, de um reino a outro. E naquela época não tinha avião, naquela época não tinha carro, naquela época era camelo, naquela época era jumento, era por meio de jumento, cavalo. Então, provavelmente, a viagem ela devia ser longa e cansativa.
E por ela ser uma rainha, provavelmente ela precisaria de ter pessoas que a ajudassem, cuidassem da sua beleza, cuidassem da sua roupa, cuidassem do seu banho. Então não era simplesmente ela sair montada num cavalo e para um lado e para o outro, não. Ela precisava de água, ela precisava de alimento, né, para custear a passagem dela. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitas pessoas que elas não saem do lugar que elas estão em busca da sabedoria. A rainha de Sabá, ela não se preocupou com quanto ela ia gastar, mas eu quero ver, eu quero chegar até esse lugar. É o que nós estamos vendo hoje com algumas pessoas. Tem pessoas que até comentam, mas vai sair daqui para ir até lá para ver, e se não for? O se não existe. O se, na verdade, ele não existe, não é? Quando a gente tem notícia, quando a gente ouviu a fama que as coisas estão acontecendo, nós precisamos ser pessoas desprendidas. Se você parar para observar, eu queria que você lesse comigo Provérbios 23, é aquilo que eu te falei. A história da rainha de Sabá, para mim, me reporta muito a Provérbios. E a todo Provérbios que nós lemos e meditamos, fizemos consagração aí em janeiro. Olha o que fala aqui em Provérbios 23, versículo 23. Olha o que ele fala aqui, ó. Provérbios 23, versículo 23. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. Aqui eu tô lendo na tradução transformadora, tá? Mas na versão Almeida ele fala assim, compre a sabedoria e não a venda. Aqui ele fala, adquire a verdade. Né? Na Almeida ele fala compre a sabedoria. O que quer dizer compre a sabedoria para nós? Pague o preço que for necessário. A rainha de Sabá, ela não encontrou limites, ela falou eu vou até esse lugar. E como ela era uma rainha da região sul e vinha para um outro lugar onde Salomão estava, ela precisava investir valores. Tem pessoas que só pelo fato dela ter que pagar, eu vou ter que pagar gasolina, é longe, Deixa eu te falar uma coisa. Teve uma vez que a gente recebeu um material de doação para evangelismo. Eu sou apaixonada por evangelismo. Na verdade, eu sou apaixonada por tudo que envolve o reino. Eu gosto de ir pra rua. Eu gosto de fazer evangelismo na rua. É que eu não sou muito de ficar filmando. Gente, eu não consigo, eu não me lembro. Tem gente que fala, viu, as pessoas querem saber do que você faz, compartilha. Eu não me lembro. Na hora que eu tô fazendo, eu não fico lembrando. Não sei, não tenho esse hábito. A não ser que alguém esteja filmando pra mim, ou não pra mim mesmo, mas porque acabou filmando e depois compartilha. Porque eu mesmo não tenho esse hábito de ficar filmando. Mas eu amo estar na rua fazendo evangelismo, falando com as pessoas. Eu amo ficar falando do evangelho. E aí teve uma vez que a gente recebeu uma quantidade de material para evangelização muito grande. Eu tô no interior de São Paulo, eu tô em Campo Limpo Paulista. E aí essa doação que a gente recebeu tava lá em Guarulhos. E aí o rapaz falou assim, olha, eu tenho muito material para evangelismo aqui para você. Só que você tem que vir buscar, a gente não consegue mandar porque a quantidade é muito grande, frete seria muito caro. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Como que eu vou fazer para Guarulhos? Eu dirijo para tudo quanto é lugar, mas eu nunca fui para Guarulhos. E aí tem um amigo muito querido, né, um casal de amigos, na verdade, a Selene e o José Carlos. E aí a família dele mora para aqueles lados de lá de São Paulo, ele vai com mais frequência, né? E eu fiquei com receio de acabar me perdendo no meio ali de São Paulo, e é tanta muvuca, entrada e saída de tanto lugar no centro de São Paulo, né? E aí eu falei, Zé Carlos, eu precisava buscar uns materiais assim. Só que é um lugar longe. Eu queria saber se você podia ir comigo e tal. Ele falou, olha, eu vou ver aqui direitinho essa questão, tenho esse trabalho e tal. Ele falou, não, mas dá pra ir. Aí eu falei, só que é longe. E aí ele falou assim pra mim, pastora, não existe lugar longe pra quem tem carro. Não existe lugar longe. Se a gente tem um carro e tem o recurso para pôr o combustível, não existe lugar longe. Pega o carro e vamos embora. Eu falei, é isso, é disso que eu tô falando. Essa experiência para mim marcou. Então hoje, quando alguém fala, mas é longe, a gente vai ter que... Você tem carro? A gente tem a condição de, então vamos embora. Houve tempo que eu não tinha, e eu pedia, eu clamava, bem no início da minha conversão, eu pedi um carro para Deus. Só que eu não era habilitada ainda. Então, aquilo falou muito ao meu coração. A rainha de Sabá, ela não viu distância. E é bem isso que o Zé Carlos compartilhou. Aquilo foi uma chave para mim e hoje eu não ponho limite. Hoje, para todo lugar, viu, tem que estar, vambora.
Vamos embora, estamos indo. Não é? E a rainha de Sabá, ela foi uma mulher que ela não teve limites. Ela queria estar naquele lugar, ela queria ver realmente quem era Salomão. Então deixa eu te falar uma coisa, não fique com medo de você pagar, de você investir no teu conhecimento, na tua sabedoria, em estar com pessoas que elas carregam a sabedoria. Elas carregam vamos chamar dessa unção. Algumas pessoas chamariam de energia, algumas pessoas chamariam de conhecimento, algumas pessoas falam, não tem nada a ver com unção. A pessoa foi atrás, ela buscou sabedoria, recebeu e ela tem. Tá, você precisa querer estar com esse tipo de pessoas. Entende? É por isso que a gente para compreender hoje porque que tem muitos líderes e tem muitas pessoas que estão indo para os Estados Unidos. Eu quero estar naquele ambiente. Gente, isso fala tanto, isso é tão sério. Ambiente fala muito ambiente. E eu tô vivendo uma experiência dessa também. Mas vamos caminhar aqui, logo eu já compartilho com você. Aí você vai ver que ele fala aqui, ó, quando ela se encontrou com Salomão, ela conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu todas as suas perguntas e nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e as organizações de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou admirada, ela ficou perplexa. Deixa eu te falar uma coisa, Salomão, ele não sentou numa sala com aquela mulher e ficou só conversando com ela. Na minha mente aqui, no meu mundo fantástico de Débora, eu imagino que Salomão, enquanto ele recebeu a visita, enquanto ele foi caminhando com ela, ele foi mostrando todo o palácio. E essa mulher, ela era assim, mulher. Ela estava conectada no ambiente, ela estava ouvindo o que ele estava falando, ela estava prestando atenção, ela observava em cada detalhe do ambiente. Ela observava, a palavra fala que ela observou o palácio. Ela percebeu, quando ela percebeu a sabedoria de Salomão, ela começou a observar o palácio. Deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa, quando ela é próspera, ela exala isso. Você já ouviu, com certeza você já deve ter ouvido, só que eu não me lembro agora, tá bom? Senão nosso estudo sobre a mulher vai ficar muito longo. Mas depois você procura aí. Tem um versículo nos evangelhos que o Senhor ele fala que a árvore ela é conhecida pelos frutos. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se o meu coração está cheio de sabedoria, o meu coração está cheio de amor, o meu coração está cheio de generosidade, gentileza, bondade, é isso que a minha boca vai falar. E uma árvore ela é conhecida pelos frutos. Quando a gente falou a respeito de Salomão, a gente estudou Provérbios, a gente falou muito sobre isso e o Senhor nos mostrou como ter discernimento. Como você discernir uma pessoa pela fala e pelo comportamento. Então você precisa observar. Você percebe que a rainha de Sabá, ela tinha esse feeling, vamos chamar assim. A palavra fala que ela percebeu o quanto de sabedoria que ele tinha e ela começou a perceber que tudo ao redor dele falava do que ele tinha, do que ele carregava. E isso não era só para ele não era um rei egoísta. Todos os servos dele, a palavra fala aqui, olha, versículo 5. Todos os servos dele, qual que era o traje deles? Os trajes dos servos era esplêndido. A palavra fala que ela observou a comida que ele servia às mesas. Não era só a comida que era servida na mesa dele. Os servos dele comiam do melhor também. Os funcionários deles, de Salomão, comiam o que era melhor. Você vai ver aqui que ela observou os alojamentos. Onde eles dormiam, como que era a organização dos oficiais, como que era o traje dos servos, como eles se organizavam. Ela percebeu que Salomão, ele não era sábio só para si. Ele não desfrutava de riqueza, só ele, nem da sabedoria. Isso todas as pessoas que estavam ao seu redor. Uma pessoa que é sábio, ela não vive, ela não é egoísta, ela não é egocêntrica. Ela não busca só para ela. E aquilo que ela tem, ela desfruta com o todo. Então, se na minha mesa
do melhor, só das melhores especiarias a se comer, então todas as mesas dentro da minha casa, o que fala do meu território vai ser assim. Quantas vezes a gente para pensar de pessoas egoístas que às vezes esconde, né? Esconde as coisas, e a rainha de Sabá, ela percebeu isso. Tem pessoas que elas escondem alimento, elas vão muitas vezes comer alguma coisa e falar, nem mostra, porque eu não quero dividir com ninguém. Ela já tem uma mentalidade mesquinha, ela já tem uma mentalidade miserável, entende? Então uma pessoa, quando ela é próspera, ela não tem problema de dividir com o todo. Ela não tem problema que o todo também participe daquilo que ela recebe. Percebe? Você lembra quando Salomão pediu para o Senhor? Eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Você precisa compreender que quando uma pessoa, e a gente aprendeu isso por meio dos conselhos de Salomão lá em Provérbios e de outros reis também, que quando o Senhor ele nos chama como filho, ele quer nos elevar como uma autoridade. Quando ele nos chama como filho, ele quer nos transmitir essa identidade de filho para que a gente possa reinar sobre outros e ensinar a outros, para que a gente possa reinar com justiça, reinar com retidão. Esse é o desejo de Deus, não é? A gente já falou sobre isso, a gente não vai voltar nas questões de Provérbios, mas está muito conectado aqui Provérbios com aquilo que realmente Salomão vivia e era. Então, a rainha de Sabá, você vai observar que ela era, você vai perceber, anota aí, ela era observadora. Eu acho que muito mais do que curiosa, ela era observadora. Ela pode até ter chego até Salomão por curiosidade, mas para mim, a curiosidade dela revelava a falta que ela tinha de Deus, a falta que ela tinha de realmente ter uma figura humana que desse exemplos, que pudesse ser exemplo daquilo, de como eu deveria ser, de como eu deveria servir. E aí eu falo para você que na minha mente aqui, no meu mundo fantástico de Débora, para mim, ela não ficou sentada conversando com Salomão. Para mim, Salomão começou a passear com ela sobre o reino. Enquanto ele ia passeando e apresentando o reino, apresentando a casa dele, o palácio, ele foi falando e ela foi fazendo perguntas. A palavra fala aqui que ele foi mostrando e ela observou cada detalhe. Ela observou as mesas, ela observou os trajes, ela observou onde eles dormiam, os alojamentos de onde os servos e os oficiais dormiam, a organização deles, como eles andavam, como eles se comportavam. Você vai ver que ela fala aqui, a Bíblia fala, até dos copeiros da corte, até como aqueles que serviam a corte, eles se apresentavam. A palavra fala que ela observou tudo. E detalhe, ele levou ela até o templo. Olha aqui, ó. Olha o versículo 5. E o holocausto que Salomão oferecia no templo do Senhor. Ela ficou admirada. Ela ficou admirada até com o tipo de oferta que ele entregava. Ela ficou admirada de como ele fazia as suas entregas, as suas divindades. Quantas pessoas, e a gente já falou sobre isso e eu quero refletir com você, quando a gente falou quarta-feira sobre a esposa de Jeroboão, não é? Ela levou para fazer oferta 10 pães, um bolo e mel, né? E era uma oferta, aquela era um tipo de oferta que não era comum de uma rainha, não era comum de alguém que fazia parte de uma realeza. Ela entregou uma oferta como se fosse uma pessoa simples, uma pessoa comum, como se fosse uma mulher, né, comum da época dela, né? Não era comum, porque ela tinha muito mais. Você percebe que a diferença no nosso comportamento, na maneira de nós sermos, a rainha de Sabá, ela nos leva a pensar que nós precisamos observar os ambientes que nós estamos. A rainha de Sabá, ela nos leva a nós investirmos naquilo que vai acrescentar na nossa vida. A rainha de Sabá, ela nos leva a refletir hoje, como mulheres no tempo do fim, para nós não medirmos esforços a estar em ambientes que vai nos trazer consciência de como fazer, de como honrar as pessoas. Porque realmente quando nós estamos honrando as pessoas, independente de qual que é o nosso nível de relacionamento com elas, quando a gente está honrando elas, a gente está honrando ao Senhor.
E automaticamente nós vamos levar as pessoas elas vão adentrar na nossa vida em lugares de intimidade do secreto com o Senhor. Elas vão entrar no lugar da nossa intimidade, o lugar da nossa oferta, o lugar da nossa rendição. Elas vão falar, uau, o que é isso? O que é isso? A rainha de Sabá, ela teve a oportunidade de entrar em lugares que talvez poucos reis entraram. Entende? Para mim, a rainha de Sabá, ela me leva assim a eu pensar que eu não posso medir esforços, eu não posso medir recurso, eu não posso parar para ficar pensando quanto vale. Deixa eu te falar, tem um versículo aqui na Bíblia, Provérbios 18, eu queria que você chegasse comigo aí também. Provérbios 18, versículo 16, olha o que ele fala. As portas se abrem para quem dá presentes. Provérbios 18, 16, tá bom? Aí ele fala aqui, eles dão acesso às pessoas importantes. A rainha de Sabá, ela era uma mulher também que era generosa. Ela era generosa. Eu tenho esse princípio, sabe? Eu amo presentear. Todas as pessoas que eu costumo ir visitar, assim, eu gosto de dar um miminho. É tão gostoso receber um mimo, né? Um presente. Mas isso revela também honra. Você está honrando. Sabe aquelas pessoas, às vezes, quando elas são convidadas pela amiga? Ah, vem tomar um café. E quando você chega, você leva uma flor, você leva um presentinho, coisinha, um simbólico para demonstrar para ela a sua alegria de você estar ali. Você vai perceber que a rainha de Sabá, e eu queria que você lesse comigo aqui, olha o que ela disse. Aí saem as palavras dela. Primeiro, até o versículo 5, ela ficou admirada, olhando, ela ficou recebendo tudo aquilo. Você percebe que a gente aprende com aquilo que a gente observa, com os ambientes que nós estamos. Você precisa, como mulher no tempo do fim, prestar atenção em quais ambientes você está. Você precisa prestar atenção. Primeiro, antes da gente entrar aqui, se a gente for parar para pensar sobre Atos 2, você vai ver que eles estavam todos juntos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. E houve um grande derramamento do Espírito. Você precisa compreender que os ambientes, as pessoas, elas sempre vão transferir aquilo que elas carregam. Você precisa observar que o ambiente, ele fala muito. Então, como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Às vezes a gente fala assim, minha vida está uma bagunça. Eu não sei nem para onde que eu vou. E aí, você tem buscado, você tem pagado o preço para organizar a sua vida? Pagar o preço que eu quero dizer, você tem buscado sabedoria, você tem buscado a presença de Deus, você tem buscado ser amiga de pessoas que são amigas de Deus, ou você tem medido esforços, você tem medido distância. Percebe? Às vezes a gente está acomodado num ambiente, num lugar, e a gente não vai sair daquele lugar, porque a gente está medindo muito. A rainha de Sabá, ela não mediu esforços para chegar até num lugar onde ela pudesse aprender, onde ela pudesse levar, onde ela pudesse também extrair sabedoria. Para mim, a rainha de Sabá, ela era uma mulher que ela entendia o que Salomão carregava e ela pensava, porque eu sou assim, tá bom? Eu tô falando a partir de mim também. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero aprender o que essa pessoa tem a me transferir para mim. Eu quero que esse ambiente está derramando. Eu quero contar um testemunho aqui bem rapidinho pra gente entrar já no que ela falou, depois do que ela viu. É um testemunho, tá? Quando foi em janeiro, no finalzinho de janeiro, a Escola Convergência começou... Escola Ver, na verdade. Começou a anunciar que ia ter uma escola aqui em Bragança Paulista. A Escola Ver, ela é do Fábio Coelho e do Ângelo Basso. E eu queria muito, porque eles estão falando muito do tempo do fim, eles estão falando do fundamento da profecia, eles estão falando de coisas que falam muito da parte escatológica e de como nós devemos nos movimentar nesse tempo, como igreja nesse tempo. E como eu sigo eles, eu queria muito, só que eu não tinha o recurso, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha, de verdade, eu não tinha condições. Eu não trabalho, né? Eu não trabalho fora. E aí, o meu marido, ele é aposentado, e aí a gente vai, né? Assim, vivendo, graças a Deus a gente não vive mal, mas a gente não tem pra ficar assim. E aí, pra ficar assim, que eu digo assim, na visão
dele não era prioridade nesse momento. Para mim era muito prioridade. E aí, vou tentar resumir aqui. Eles estavam fazendo o ano passado lá em São Paulo, só que para mim São Paulo era muito fora de mão, o horário era difícil. E aí eles lançaram aqui em Bragança Paulista. Para mim, daqui para Bragança, da onde que eu estou agora, dá 1h10 mais ou menos para mim chegar de carro até lá. E eu lembrando daquilo que o Zé Carlos tinha me dito, pastora, não tem lugar longe para quem tem carro. Ok, eu tenho carro, mas não tenho recurso. Eu não tinha o dinheiro para poder pagar e tá indo lá toda semana, porque é toda segunda-feira. E a aula tá sendo na igreja de Jesus Cop. E aí eu falei, meu Deus, eu quero muito estar lá. E eles lançaram o curso, é de 5 meses, de fevereiro a junho, o curso toda segunda-feira. Aí eu falei, meu Deus, eu quero tanto ir lá, eu quero tanto estar lá, eu quero esse ambiente, eu quero estar com essas pessoas, eu quero me conectar com essas pessoas, eu quero. E aí eu vi também que tinha um online. Aí teve uma pessoa que até falou pra mim, viu, você quer online? Mas você quer fazer o curso? Mas você viu que eles vão fazer online, por que você não faz online? Eu falei, eu não quero online. Eu quero estar lá, eu quero estar na presença, eu quero estar com aqueles irmãos, eu quero estar naquele mesmo ambiente, eu quero estar no mesmo propósito, eu quero aquilo, eu quero estar com aquelas pessoas naquele ambiente, porque eu acredito muito que quando nós estamos todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com o mesmo coração, há uma unção liberada naquele ambiente. E a gente transfere aquilo que a gente sabe um para os outros. É diferente você estar presencial, né? Aí a pessoa até falou, mas aí você vai ter que pagar gasolina, você vai ter que pagar pedágio. Eu falei, é esse o meu problema. E hoje é o meu problema. Então eu quero. E aí passou e eu tava orando todos os dias por esse propósito. E aí eu falei para Deus assim, comecei a orar, falei, Senhor, prepara o recurso. O Senhor é meu Pai. E falando com Deus nas minhas orações. E aí me deu uma ideia de colocar aqui no Instagram, vamos pra lá, quem vai, o post. E aí apareceu uma pessoa, a minha amiga, a Neia, aí ela falou, vamos sim, eu vou, tal. E eu fiquei com medo dela não ficar firme. E aí eu falei, meu Deus, a gente precisa de mais pessoas para pelo menos dividir o combustível, né? E aí foi chegando próximo da semana, aí a pastora Marilza também veio e falou, não, também quero fazer. Aí o pastor Ivan também vai fazer. A Neia convidou o pastor Ivan, que decidiu fazer junto. Aí depois veio a pastora Marilza. E na última semana, acho que assim, no sábado, a escola, as aulas ia começar na segunda-feira. Quando foi no sábado, a pastora Janete falou, também vou, cabe eu. No fim, nós estamos indo em 5 pessoas para lá. E aí a gente dividiu, né? A gente dividiu, se cotizou, ficou um valor bem baratinho para cada pessoa. E aí, quando foi para mim fazer a parcela da minha parte também, né? E aí eles também aceitaram, entenderam que não, quem vai com o carro não paga. Ou seja, eu estou indo e eles dividiram, né? E eles estão pagando o combustível e o pedágio. E eu fiquei muito feliz, fiquei assim muito tocada. Cada hora que eu tô lá eu choro muito agradecendo a Deus. E no primeiro dia que eu fui lá, foi demais, foi tremendo. Mas eu preciso falar isso pra você, por quê? Eu não tô ganhando vantagem sobre isso, não. Teve um irmão, na hora que a gente estava orando lá junto, teve um irmão que depois que a gente terminou de orar, ele falou, Débora, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô tendo essa impressão aqui. Eu preciso falar isso pra você. O Deus que convida, ele paga a conta. Nossa, aí eu comecei, aí eu me derramei, né? Eu falei, meu Deus do céu. Comecei a chorar um monte. Aí depois eu expliquei pra ele por que eu tava chorando e por que aquilo que ele tava falando tinha muito sentido pra mim. Porque eu desejei muito ir. Então, o que ele revelou pra mim? Que eu estar naquele lugar foi o Senhor que me convidou. Foi o Senhor quem tinha me convidado pra estar ali. E ele estava pagando a conta. E eu tenho certeza que o Senhor vai prosperar muito, abundantemente. A Neia, o pastor Erivan, a pastora Janete, a pastora Marilza, porque eu estava incendiada. Então, a gente precisa desejar e querer estar em outros lugares, né? E aí eu consegui fazer o curso, parcelar o curso. E aí no cartão a gente consegue parcelar e Deus tem abençoado muito. Então a gente observa que a rainha de Sabá, ela não tinha limites para estar. Nós não podemos ser pessoas que temos limites para estar, porque o ambiente, os lugares, as pessoas, elas transferem. Eu vou te falar, o que é eterno, ele é para sempre. Ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você o que você tem recebido do Senhor.
E a gente recebe do Senhor por meio das conexões, por meio dos nossos irmãos. A rainha de Sabá era uma mulher que ela não tinha limites para estar junto de uma pessoa que ela sabia que ia transferir para ela sabedoria, que ela sabia que ela poderia aprender só de olhar. Olha o detalhe, ela aprendeu em observar como ele tratava os funcionários, como ele servia as mesas, como era o lugar de adoração dele. A rainha de Sabá, ela olhou e ela falou, meu Deus, olha o teu lugar de adoração. Olha o versículo aqui, versículo 5. E os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Ela ficou admirada porque ele levou, na conversa, ele levou ela ele levou ela lá no lugar onde ele adorava, onde ele servia, onde ele ofertava ao Senhor. Isso, é verdade, Val, onde Deus ele aponta, ele paga mesmo, é bem isso. No dia, o irmão falou assim pra mim, essas foram as palavras, Débora, eu já tava saindo, né? Ele falou, tô tendo uma impressão que eu quero te falar isso. Não sei se faz sentido pra você, ele disse, mas eu quero te falar. O Deus que convida, ele paga a conta. Pra mim foi lindo. E eu tô lá toda segunda-feira, pra glória de Deus. E a aula tá sendo lá na igreja Jesus Cop, tá bom? Olha o que ela disse pra ele, vamos caminhar, olha a hora, gente. Santo Deus, pensa numa pessoa que fala pelos cotovelos. Sou eu, falo pra Chuchu. Chuchu dá bastante, né? Eu falo igual a Chuchu, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha o que ela disse aqui no versículo 6. Disse ela ao rei, é verdade, tudo que ouvi em meu país a seu respeito, de suas realizações e de sua sabedoria. Eu não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Uau, que coisa linda! Olha aqui o que ela disse, ó. Você percebe que ela falou, é verdade, eu testifico de tudo que falaram. Tudo que falaram de você é muito além. Tudo que falaram de você é verdade. E eu não acreditava, eu tinha que vir aqui para ver. Eu tinha que vir aqui para contemplar com os meus próprios olhos. Quantas vezes as pessoas falam para você que você, como uma mulher, você pode viver um casamento feliz. Você pode realizar seus sonhos. Deus, ele tem milagres para você. O Senhor, ele pode te fazer, ele pode suprir as suas necessidades. O Senhor pode transformar o teu marido. O Senhor pode libertar o seu filho. O Senhor pode te curar. Quantas vezes as pessoas falam da palavra de Deus para você e você não acredita? Porque eu tô pensando nisso aqui, tá bom? Porque a palavra de Deus fala assim, ela não acreditava no que diziam até que ela chegou aqui e viu. Sabe o que falta muitas vezes para nós? Chegarmos até Jesus. Irmos para esse ambiente onde a glória de Deus é derramada. Irmos para esse ambiente onde as pessoas que estão ali, elas estão com o coração que está com o mesmo propósito. Buscar o Senhor. É aquilo que eu falo, seja amiga de mulheres que são amigas de Deus. Seja uma amiga de mulheres que elas não têm problema de ver você crescer. Porque ver você crescer motiva elas a crescer também. E faz elas reconhecerem que se você está crescendo, elas fazem parte também do seu crescimento. Porque elas estão ali junto com você. Eu acho glorioso isso. Eu acho glorioso. O Senhor, ele chama filhos, né? Você percebe que a rainha de Sabá aqui, ela disse assim, como deve ser feliz as pessoas que vivem ao seu lado. As pessoas que vivem ao seu lado, elas devem ser muito felizes. Que privilégio dos seus oficiais, que privilégio dos seus servos estar com você e ouvir da sua sabedoria todo dia. Sabe o que a rainha de Sabá estava revelando aqui? Eu gostaria de viver aqui com você.
Eu gostaria de estar aqui nesse mesmo ambiente. Que privilégio poder receber de sabedoria assim nesse lugar todos os dias. A gente precisa reconhecer os ambientes. Vai ter ambiente que você vai precisar sair. Vai ter ambiente que não te cabe mais. Vai ter pessoas que não cabe mais no ambiente. Você percebe? Porque o nível de desejo, de busca, do extraordinário, do admirável, do que surpreende, é além. Percebe? Então você vai compreender que a rainha de Sabá, quando ela falou, é muito além, é muito além. É muito além do que eu imaginava, do que eu ouvi. Você precisa acreditar. Você precisa chegar até Jesus. Você vai precisar ter uma atitude, parar de ficar ouvindo de longe e ter uma atitude, ter um passo. Fazer alguma coisa. Investir vida e reinvestir recurso. Não é? No meu caso, eu parcelei no cartão o curso. E aí eu falei, Senhor, eu vou até lá. Eu vou até lá, eu quero ir até lá. Nem que eu tiver que ir sozinha, eu falava nas minhas orações. Nem que eu tiver que ir sozinha e eu tiver que ficar jogando no cartão combustível para que no mês seguinte eu pague. Mas eu quero ir até lá. Eu quero ir até lá, Senhor. Eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar com aqueles irmãos. Eu quero estar naquele ambiente. Eu quero aprender ali junto com eles. Eu não quero online. Eu já fiz cursos online. Eu faço curso online também. Mas eu não queria nessa ocasião específica. E eu tô entendendo muitas coisas que eu tô vivendo, muitas experiências. E aí o que acontece? Aí surgiu, meus irmãos, amados irmãos, as pastoras Marilza e a pastora Genete, e o pastor Erivan e a Neia. Né? A Neia é uma intercessora querida, serva também do Senhor, uma amiga. E aí Deus preparou tudo isso. Então, às vezes a gente quer sentar no meio do luxo. E sabe o que o Senhor tem para nós? O necessário para cada dia. Isso é prosperidade. Prosperidade é não ter falta de nada. É ter ausência de necessidade. Eu não tenho necessidade, não é? Então, você percebe que a gente precisa entender esse nível da Rainha de Sabá. E para a gente caminhar aqui para o final, olha aqui, para a gente encerrar. Diz assim, ó, o versículo... o versículo 9, quando ela diz, louvado seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e te colocou no trono de Israel. Ela estava reconhecendo aqui que Deus, ele colocava alguém no trono. Porque aquela pessoa agradou ao Senhor e mais. Ele fala, por causa do amor eterno que o Senhor tem por Israel, por aquela nação. Ela fala, ele fez você rei para governar com justiça e retidão. Olha que tremenda, olha a chave aqui, para você ver como essa mulher ela é sábia também. Como essa mulher também, ela tinha um discernimento, como ela pegava. Porque Deus ama Israel. Ele te escolheu para ser rei, para você governar com justiça, para você governar com retidão. Você percebe que quando ele te chama para você governar, quando o Senhor te chama para você liderar mulheres, quando o Senhor te chama para liderar num ambiente, quando você chega no seu trabalho, quando você chega em alguns lugares, você chega como um rei, porque foi isso que a gente aprendeu lá em Provérbios. Você chega como alguém que é autoridade espiritual. Você não precisa de título para ser autoridade espiritual. Você precisa reconhecer quem você é. Se você é filho, você se tornou reino. Entende? Então, se você se tornou reino, você chega num lugar para reinar. E quando você chega ali, quando Deus ele te coloca num lugar, por amor àquelas pessoas, por amor àquele ambiente, por amor a uma nação, o Senhor te leva em alguns lugares para você governar com justiça e com retidão. Então, todos os lugares que você tiver, na sua sala, na seção onde você trabalha, na sua sala de trabalho, na sua igreja, na sua família, governe com retidão. Ah, mas eu não sou líder, eu não mando em nada. Não é sobre isso. É sobre você manifestar a justiça de Deus e a retidão naquele ambiente. E aí você vai transformar o ambiente. Lembra que nós falamos também que nós somos portais eternos? É por meio de você que a glória de Deus entra nos lugares. Na sua casa, é por você que a glória de Deus vai entrar. E pra gente encerrar, a palavra diz assim no versículo 10. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Aí no capítulo 18, acho que a gente já leu, né? De Provérbios,
Provérbios 18, versículo 16, olha o que fala. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso às pessoas importantes. E aí eu disse que às vezes eu levo um miminho porque é gostoso, né? Mas você percebe que é uma atitude de sabedoria você dar presentes. A rainha de Sabá, ela tinha levado muitas coisas, muitos utensílios, muitas especiarias, porque ela estava de um país para o outro, a viagem era de um país para o outro. Então, o custo da viagem dela seria muito caro, vamos dizer assim. Só que ela levou tantas coisas, você vai ver que ela chegou e deixou lá, ela deixou muitas riquezas. Ela falou, eu quero deixar uma parte minha aqui, eu quero fazer parte disso. Eu tenho um princípio, amados, e eu quero transferir aqui para você. Toda a igreja que eu vou visitar, eu sempre deixo uma semente minha por causa da rainha de Sabá. Eu aprendi isso com ela. Que quando você dá presentes, quando você entrega aquilo que sai da tua vida, quando você dá aquilo que você tem, você abre portas. Você abre portas de acesso com pessoas importantes. Então, toda igreja que eu vou visitar, eu costumo deixar uma oferta minha lá. Uma oferta. Independente daquilo que o Senhor falar naquele momento, aquilo que eu senti naquele momento, eu sempre deixo uma oferta, porque eu creio que ali, ele é um ambiente onde o Senhor também habita, é um ambiente onde o Senhor também está, e o Senhor faz frutificar, ali também dá frutos, ali também é uma terra, então eu deixo uma semente minha ali. Todo lugar que eu vou, e eu deixo. Tem um outro princípio que fala lá em Gálatas, para nós fazermos participante, todos aqueles, para a gente fazer participante das bênçãos que nós temos, aquele que nos instrui, né? Então, Gálatas também, eu tenho alguns princípios que são particulares, assim, com relação à igreja, eu deixo sempre uma oferta, porque eu creio que ali é uma terra fértil e o Senhor, ele vai fazer prosperar. Gálatas, ele fala para nós, se eu não me engano, é Gálatas 4, eu não me lembro agora com exatidão, Gálatas 4, ou Gálatas 5, por ali, acho que é Gálatas 5, que fala que é para a gente fazer participante das bênçãos que nós temos recebido, aquele que nos instrui. Então é uma primícia também. Então eu faço isso com algumas pessoas que me ensinam, que são mestres na minha vida, e eu faço isso. E eu percebo que realmente é a gente como se a gente estivesse semeando, a gente estivesse trazendo, colocando uma semente, e que aquele lugar ele vai frutificar. É uma semente, é um lugar que é uma terra que a minha semente ela vai frutificar. E vamos vivendo, né? E aí você vê aqui que a rainha de Sabá, ela deixou lá. E a palavra fala que nunca foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Pra gente encerrar, a gente vai até o 13, tá bom? Que daí a gente encerra aqui. Aí ele diz assim, além disso, os navios de Irão trouxeram ouro e ofir, e grandes carregamentos de madeira, de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Uau! Foi uma troca, né? Foi uma troca de honra. Foi uma troca de honra aqui. Olha o que ela fala, olha o que a palavra de Deus fala, que ela enviou navio. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grande carregamento de madeira. Ela enviou também depois, né? Depois veio também. E aí você vai ver que a palavra fala que a rainha de Sabá deu tudo, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu. O que ela veio? O que ela pediu? Ela queria sabedoria, ela queria conhecimento, ela queria instrução. E ele, conforme foi passando, isso é por minha conta, tá? Conforme ele foi passando e mostrando todo o reino dele, todo o palácio, ele foi ensinando ela como que ela deveria reinar lá no país dela.
Então ele deu para ela tudo que ela pediu. E aí você vai ver que ela fala, além dos presentes costumeiros. Ela não pediu riqueza, ela não pediu presente. Ele tinha o costume de dar presentes. Além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Romanos, acho que Romanos 10 que fala, aquele que dá, que dê com liberalidade. Dar é um dom. Então, se você tem esse dom sobre você, que você dê com liberalidade, com o coração desprendido. Sabe aquelas pessoas que dão as coisas para os outros, mas daqui a um tempo falam, você tem isso daí porque eu te dei. Isso não é liberalidade. Você fazer alguma coisa para alguém, você deu, por exemplo, eu te dou essa borracha, eu te dei. E daqui a um tempo eu falo, você só tem essa borracha porque eu te dei. Você sabe o que eu fiz? Eu plantei uma borracha e descobri ela. Qual é a semente que ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai florescer, ela vai dar folhas, ela vai florescer e vai frutificar descoberta? Nenhuma semente prospera descoberta. Então a gente precisa parar para pensar que uma semente, quando ela é plantada, esquece. Para de ficar cobrando as pessoas pelo que você fez. Para de ficar cobrando as pessoas de reconhecimento do que você já deu. Porque ela não reconhece, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz... Para! As suas sementes, elas não vão frutificar, porque você está descobrindo. Tudo que sai da tua vida, tudo que sai da tua boca são sementes. São sementes. E o que diz respeito às suas maledicências, o que é maledicências? Palavras más, palavras maus. Palavra que você disse que são malditas. Maledicentes. Você está falando, né? São palavras que são más. Então, o que você pode fazer com isso? Se arrepender e tirar esse direito do mundo espiritual, porque as nossas palavras são decretos, liberados. Lembra uma coisa, você é um ser espiritual que está tendo uma experiência humana. Primeiro você é espiritual, depois você é carne. Então você precisa parar para refletir sobre isso, que além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade para ela, ele também deu tudo que ela pediu, que ela queria sabedoria, ela queria instrução. Ela foi para ser instruída. Então ela não pagou, ela não parou para pensar, eu vou até lá porque eu quero ser instruída por esse homem. E aí, para a gente encerrar, então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. Por isso que eu falo que aqui eu sou contra aquilo que o autor disse, que a rainha de Sabá, ela foi até lá e voltou da mesma maneira. Não, para mim, ela não voltou da mesma maneira. Ela adquiriu o conhecimento, a sabedoria, ela recebeu tudo que ela pediu e ela foi para lá para buscar sabedoria, e assim o foi, assim o é, né? E que você, como mulher no tempo do fim, você possa ser desprendida, você possa, em nome de Jesus, até anotei aqui, né? Você possa ser como a rainha de Sabá. Ela buscou conhecimento, ela buscava conhecimento, ela queria sabedoria. Era isso que ela queria. Então, se você quer, é necessário, invista em você, invista em buscar conhecimento, invista em estar com pessoas que elas vão transferir o coração para você, invista em pessoas que elas são amigas de Deus e vai te ensinar a ser amiga de Deus. Investir, que eu tô falando, se necessário for, paga o preço de ir de ônibus, paga o preço de ir de trem, paga o preço do combustível, paga o preço para estar naquele ambiente, sabe? Paga o preço, não pense duas vezes. A gente investe em tanta coisa que a traça e a ferrugem corrói, né? E a gente não investe naquilo que vai realmente transformar a nossa vida. Quando você estiver com essas pessoas, observe como elas agem, como é o ambiente, como é a casa, como é o tratamento, como é a comida. Observe a vestimenta. E eu vou te falar uma coisa, uma pessoa que é próspera, uma pessoa que é sábia, ela não desfruta só ela. Ela não é egoísta. Ela não quer as riquezas só para ela. Todas as pessoas que participam do mesmo território que ela governa, as pessoas também desfrutam de prosperidade, desfrutam do melhor, se alimentam do bom. Entende? Todas as pessoas, essa pessoa ela não é egoísta. Todos que estão ao seu redor desfrutam da mesma porção que o Senhor tem derramado sobre ela. Então a gente observa que a rainha de Sabá, ela não media esforços para receber sabedoria, para aprender. Ela não media esforços. Ela era uma mulher que ela não tinha problema em ir de um país para o outro, só para aprender e receber aquilo que aquele homem ou aquela mulher tinha.
Que você possa ser, nesse tempo do fim, uma pessoa que não mede esforços para ser cada vez mais parecido com Jesus. E a necessidade dela não era ir lá para ver, ela queria mesmo, ela tinha desejo mesmo de receber aquilo que aquele homem carregava. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti. Meu Deus do céu, olha a hora que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós agora e para sempre. Abba, querido, nós queremos sabedoria. Nos dá esse espírito, essa motivação da Rainha de Sabá. Nós queremos ser mulheres no tempo do fim que não mede esforços para receber sabedoria, que não mede esforços, não mede limites para estar com pessoas que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, para estar com pessoas que vai nos ensinar sobre como se mover em família, como se mover no âmbito profissional, como se mover como congregação, mas principalmente como é o lugar secreto, o lugar do holocausto, o lugar da adoração. Pai, nós queremos que o nosso coração seja como esse, tão rendido, tão desejoso que era da Rainha de Sabá até aquele momento. Nós queremos ser pessoas liberais. Nós queremos ser pessoas que têm entendimento que aquilo que sai da nossa vida nos dá acesso ao extraordinário, nos dá acesso a pessoas importantes. E como é importante nós estarmos com pessoas que são importantes, que têm uma relevância, porque elas também têm algo a nos ensinar. Como é importante, nós queremos estar. Tua palavra nos diz, Pai, que aquele, em Provérbios nos diz, que aquele que é perito, que deseja, né, fazer alguma coisa e é perito no que faz, ele não vai estar entre a plebe, mas vai se assentar entre os relevantes da terra. E nós desejamos, Pai, nos dá sensibilidade para observar os ambientes que nós adentrarmos, para que a gente possa aprender, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe,